Feliz sábado a todos. Eu sou uma pessoa meio informal. Cresci no meio da formalidade e não sou tão formal assim. Toda vez que eu vou para algum lugar, a pessoa, deixa eu te apresentar. Eu falei, não posso chegar e pregar logo, não? Não, para o povo saber quem você é. Aí eu estava ali pensando, né? Falei, mas será que Jesus era apresentado quando ia pregar nos cantos, né? E eu acho que as pessoas, elas são mobilizadas e movidas pelo que a outra pessoa é, e não necessariamente pelo que faz, né? Assim, o título que carrega. E eu quero dizer que estou aqui como uma pessoa que veio para servi-los. Uma pessoa que veio para somar com vocês, para trazer um pouco da palavra de Deus, trazer ânimo, força, coragem e, por que não, pensar em todos juntos nos prepararmos para ir para o céu. Essa é a nossa missão. Eu estava morando em São Paulo e o pastor Leomar me convidou, né, fez o chamado para vir para cá. E eu fiquei muito feliz, porque eu tinha morado muito tempo aqui em Recife, vizinho, né? E a minha esposa, inclusive até casei, né? Deu tão certo que casei. A minha esposa pernambucana, tá aqui, Raquel. Tem um pacotinho que tá apontando para mim, que é meu bebê, né, papai? Tem um pacotinho que tá apontando para mim. E eu adoro o Nordeste. Embora eu seja natural de São Paulo, eu gosto de estar com esse povo. Eu acho que é um povo caloroso, um povo animado. E o povo daqui do Ceará parece que é mais animado ainda, né? Não sei se colocar nas gotinhas a mais. Deus fala assim, vou colocar animação no Nordeste. Aí, uma, duas... Rapaz, tem aquele povo lá no Ceará, vou dar umas 3 gotinhas a mais aqui, ó. Aí colocou umas gotinhas a mais. E eu estou muito, muito, muito feliz em poder celebrar com vocês este Dia Mundial dos Jovens, em poder compartilhar da palavra dele. Eu ainda não conheço quase ninguém e muito menos pelo nome. A minha memória é terrível para nomes, embora para localização seja boa. Então, aos pouquinhos eu vou conhecendo a igreja, vou conhecendo um povo. De vez em quando eu vou trocar os nomes, mas vai dar tudo certinho, tá bom? Eu gostaria de fazer uma oração antes de nós refletirmos nesta manhã. E convido vocês a fechar os olhos assim como vocês estão. Bondoso Deus e querido Pai, vamos abrir a Tua palavra nesse momento. E não existe nada mais importante do que ouvir a Tua voz falando aos nossos corações. Aqui nós louvamos, cantamos, oramos. Nós dedicamos o nosso culto e prestamos culto a Ti, Senhor. Mas nesse momento, queremos Te pedir que o Senhor fale conosco, que fale às nossas mentes de modo que fique claro tudo o que o Senhor espera de nós, mas também que fale aos nossos corações, de modo que nós continuemos apaixonados por Ti, Senhor. Prepara-nos para o Teu reino, é o que nós oramos por Jesus. Amém, Senhor. Eu gosto muito quando meu filho fica pertinho aqui, que ele fica doido para vir para pertinho de mim. E às vezes até deixo. Olha aqui, ó. Eu ia ficar triste se ele quisesse ficar longe de mim, né? Vixe, meu pai vai pregar, eu vou sair fora, tchau. Deixa chegar a adolescência, né? Aí eu falar assim, de novo esse sermão. Eu queria compartilhar com vocês um texto que está no livro de Lucas, capítulo 5, e queria pedir que vocês, aqueles que trouxeram a Bíblia, pudessem abrir Lucas, capítulo 5. Se você não trouxe a Bíblia, você pode usar o seu smartphone, o seu tablet, né? Ou se você tem um dinheirinho a mais, o seu iPhone, pode ser o 10, o 11, o 12, sei lá, você está no 15 já? Nem sei mais em qual que está. Pode ser também. O importante é nós termos contato com a palavra de Deus. Bom, no capítulo 5, é um dos textos que talvez seja bem conhecido, porque quando se fala sobre os convites de Jesus, ou quando se fala sobre os chamados de Jesus, é um dos principais textos que aparece, porque é quando Deus, o próprio Jesus, convoca pessoas para uma grande missão. Mas eu acho muito interessante que antes de nós começarmos no capítulo 5, nós vemos que alguns versos antes, no capítulo 4, Jesus está fazendo muitos milagres. Ele está ajudando pessoas, ele está curando pessoas, ele está pregando a palavra e está fazendo uma coisa que eu, se fosse o Pedrão, eu me questionaria.
tanta coisa para Jesus fazer, tantas centenas de pessoas procurando Jesus, e logo ele dá uma passadinha na casa do Pedro e cura a sogra do Pedro. E eu fico pensando, se eu fosse o Pedro, Jesus, você não tem mal o que fazer não? Já está difícil carregar essa cruz. E é claro que eu estou brincando, ou não? Mas talvez alguém se identifique aí com essa história do Pedro aqui, né? E uma das coisas que Jesus faz é curar a sogra de Pedro, antes de ele se aproximar e pregar um sermão para as pessoas que estavam acompanhando ele. Jesus não tinha redes sociais, mas ele era seguido em todos os lugares. E lá no capítulo 5 nós vemos que as pessoas queriam tanto ouvir a palavra de Deus, e é interessante. Sempre quando nós vemos pessoas falando, pregando, se destacando, as pessoas tentam se aproximar para conhecer a pessoa e não necessariamente o que ela está falando. Mas quando Jesus está pregando, com o seu poder, com a sua autoridade, com a sua simplicidade, as pessoas se aproximavam para ouvir Jesus pregando a palavra. Eu gosto muito de ler esse texto porque eu percebo que, embora Jesus seja o próprio Filho de Deus, as pessoas sinceras, elas estão em qualquer lugar abrindo o coração para ouvir a palavra de Deus. Eu estava, olha, já começou as experiências aqui, né? Eu estava num treinamento semana passada, treinamento de desbravadores, né? E o treinamento começou muito cedo, acho que era umas 2 da tarde, eu só consegui chegar por volta das 4 horas. E eu acabei de chegar na igreja, abri a portinha assim, muito parecida com essa, encostei e fiquei lá no cantinho, só observando. Do meu lado tinha chegado, já tinha um rapaz, né? Aí eu cheguei do lado dele e fiz assim: e aí, de que ele está falando na palestra? E ele respondeu assim: rapaz, eu não sei. Cheguei faz pouco tempo, nem prestei atenção ainda. E eu fiquei calado, eu falei, normal, também cheguei agora, não vou criticar ninguém, né? Me afastei um pouquinho, fiquei pensando, e ele chegou para mim e fez assim: não estou gostando do que estou vendo. E eu pensei, mas você não chegou agora, moço, estava nem prestando atenção? E eu só não pensei, mas a boca foi mais rápido, né? Eu falei para ele, né? Eu falei, você não chegou agora, como é que você não está gostando? Você nem sabe do que ele está falando? Aí ele ficou bravo assim, virou a cabeça e foi embora. E as pessoas, elas estão muitas vezes acostumadas a ir para os lugares e não ouvir a palavra de Deus, e não interagirem com a palavra de Deus, e são muito críticos, e vão e olham, mas esse teto, mas este ar-condicionado, este vento, e aqui, você viu aquela irmã? Olha o sapato que ela veio para a igreja hoje. E as pessoas estão perdendo o foco daquilo que é mais importante, que é ouvir a palavra de Deus. Mas neste contexto, quando Jesus estava pregando a palavra, as pessoas foram e iam se aproximando. Logo no verso 1 do capítulo 5, nós vemos isso. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, na minha versão, ou talvez em uma outra versão, lago da Galileia. Ou seja, as pessoas queriam tanto saber quem era Jesus e o que é que ele falava sobre o reino de Deus, que elas se aproximavam a ponto de apertar e espremer ele. E eu imagino Jesus agora só dando uns passinhos para trás, né? Ó, calma aí, galerinha. E ele pregando e dando um passinho e pregando. E quando ele pensou que não, ele já estava quase na beirinha do lago, e as pessoas espremiam e queriam ouvir a palavra de Deus. O lago da Galileia é um lago muito famoso na Bíblia, porque muitas coisas ali aconteciam. Mas Jesus, então, quando estava sendo espremido pela multidão, ele começa a pensar numa estratégia. O que é que eu vou fazer a partir de agora? E é interessante que muitas vezes nós pensamos que as coisas na Bíblia acontecem de maneira aleatória, de maneira eventual, mas muitas vezes são estratégias. Jesus, ao ser espremido, apertado, ele olha para o lado, e a partir do verso 2 diz assim: e viu 2 barcos junto à praia do lago. Eu vou até dar uma pausa aqui e fico pensando. Ele olhou para os barcos, e embora ele talvez, na minha cabeça, né, eu olho muito tudo como estratégia.
Na minha cabeça, embora ele tivesse pensado numa estratégia para poder sair daquele apertão ali, né? Ele olha para o barco e encontra pessoas dentro do barco que estavam passando por uma situação adversa. Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de já avançar na leitura, mas a continuação do verso me fala que haviam pessoas que estavam cansadas porque tinham feito alguma coisa, e vocês sabem muito bem o que eles fizeram, porque este texto não é novo. E diz assim, ó: mas os pescadores, havendo desembarcado, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Ou seja, ele se aproxima, olha que tem 2 barcos encostadinhos, e os pescadores que tinham acabado de desembarcar estavam lavando a rede. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês agora. Alguém aqui alguma vez já pescou na vida aí? Levanta a mão, os pescadores. Tem gente que está meio tímido. Eu não perguntei se você é um bom pescador. Eu perguntei se você já pescou alguma vez na vida. Eu soube agora há pouco que estamos transmitindo esse culto aqui nas redes sociais. Deus abençoe vocês que estão em casa. E aí, você que está assistindo esse culto, talvez pelo YouTube, não sei se pelo Facebook também. Será que você já pescou alguma vez aí? Será que você teve a oportunidade de pescar? Agora eu quero ver de novo aqui na igreja. Quem já pescou uma vez pelo menos na vida? Levanta a mão. Ah, agora sim, hein? Eu estou achando que você estava com um problema que não colocaram desodorante, foi isso não? Essa hora está cedo ainda. O meu filho, ele é o pidão mirim da casa. Toda vez que ele quer alguma coisa, ele olha para mim e ele fala a palavra mágica que abre portas lá em casa. Eu não sei se na tua casa tem uma palavra mágica que abre portas, mas lá em casa a palavra é papá. Quando ele fala papai, meu coração derrete. Fala, oi meu amor, diga, meu benzinho. O nome dele é Benjamin, né? Aí já é o benzinho do coração, né? Aí ele faz papá, aí pega o bracinho dele, encosta a cabeça no ombro e faz assim, ó. É muito bonitinho, ele é pidão, né? Aí tem gente aqui que, em vez de levantar o braço para dizer que já pescou, tá quase assim igual ele, ó. Tá quase pedindo, né? E eu sou um exímio pescador, profissional, experiente, certificado pelo Ministério de Pesca. Pesquei uma vez só. E enquanto eu pescava, é muito interessante. Eu tinha recém-casado com Raquel, e a gente tinha ido para um retiro, né, de carnaval. E lá no retiro tinha aquele laguinho para você pescar, né? E eu fiquei pensando, cara, deve ser muito fácil. Os peixes estão todos no mesmo lugar. É só jogar ali e vai dar tudo certo, né? Pensei na minha cabeça, muito experiente. Aí eu pensei, eu vou jogar logo para ela, para eu ver o que ela vai fazer, porque ela também não tinha pescado. Aí ela vai lá, todo preparo, pega a rede, calcula bem onde é que vai jogar, gira o negócio lá, aquelas varinhas de pesca, né? Aí joga, não deu 10 segundos, ó, pegou assim, jogou e começou, eita, tem alguma coisa aqui. Eu falei, miserável. De cara, assim, já pegou um peixão, hein? E foi puxando, e foi ficando mais pesado. Eu falei, olha só, olha que a bicha desenrolada mesmo. Aí foi puxando, e quando foi chegar perto, era um pedaço de cadeira plástica. Eu falei, assim tá fácil. Assim tá fácil demais. E eu pensei, agora é minha vez, eu vou desenrolar essa parada. Peguei o anzol dela, coloquei aquela isca, que eu nem lembro mais qual foi. Joguei. Aí fiquei lá, 1 minutinho, 2, pouquinho tempo depois eu senti, eu falei, acaba desenrolado é outra coisa, né? Aí fui puxando, e vocês não têm a ideia do tamanho do peixe que eu peguei. Não, vocês não conseguem nem imaginar o tamanho do peixe que eu peguei. Vocês não têm a mínima ideia do tamanho do peixe que eu peguei. Era uma piabinha de nada. Eu não sei se aqui é muito comum, mas pensa numa piabinha pequena. O bichinho dela era tão pequena que chegara feia, coitada. Aí eu peguei aquela piabinha, aí eu tirei ela, né? E fiquei olhando para a piaba, olhei para a cara da esposa, olhei para a piaba de novo, e a piaba com a cara de tristeza, parecia que dizia assim, você vai me comer mesmo? Eu fiquei com tanta pena da piabinha que eu tirei o anzol, devolvi ela e nunca mais pesquei na vida. Então eu sou um exímio pescador, vocês sabem disso. Agora que vocês
comprovaram que eu sou um pescador de experiência. Com a minha experiência de pesca, eu fico imaginando esta situação onde os pescadores de verdade, os profissionais, passaram a noite inteira pescando, voltaram para a margem do rio e a Bíblia fala que eles nada pescaram. Mas tem uma coisa muito interessante que a minha Bíblia apresenta também. Exceto os pescadores meia boca daqui da igreja, que nem eu. Tem alguém que já pescou de verdade, assim? Gosta de pescar? Tem alguém? Tem uma mocinha ali, tem uma outra moça ali, tem um rapazinho aqui, legal. A senhora também gosta de pescar? Mais ou menos? Gosta de ver os outros pescar? Gosta de comer o peixe? A gente vai diminuindo, né? Gosta de pescar? Não. E o peixe? Não, o peixe é bem-vindo. E eu pergunto para vocês que são pescadores com um pouco mais de experiência do que eu. Por que será que uma pessoa, quando ela sai do local que está pescando, ela lava a rede? Boa pergunta, hein? Por que será que a pessoa, quando sai do local que está pescando, ela lava a rede? E aí, quem me ajuda? Cadê os pescadores de plantão? Aí a pessoa vai dizer assim, mas quando eu pesco é de... Como é o nome? É de anzol, por isso que eu não sei a resposta. As pessoas lavam a rede por uma questão muito simples. E eu vou explicar para vocês por que essa questão é muito simples, trazendo o exemplo para as nossas casas. Quem aqui é casado? Não, de verdade, gente. Quem é casado? Pode levantar a mão. A mulher deixa. Vocês são casados? Beleza. Cadê o rapazinho? Você é casado também, né? Faz 1 ano, não é isso? Cadê a tua esposa daqui? Quem que é a tua esposa? Quem que é? Você não levantou a mão, não? Homem. Conversa com ela em casa, hein? Quando a mulher prepara uma comida, pode ser um homem, mas normalmente é a mulher. Quando a mulher prepara uma comida, e ela vai com todo carinho, com todo amor, aquele amor de recém-casado, né? Que depois de 20 anos, come miséria, toma. não tem muita coisa nada. Depois, recém-casado, né? Faz, coloca um matinho em cima, fica bonitinho, né? Aí prepara aquela comida, mas embora o carinho e o amor seja muito grande, dá aquela velha assoladinha embaixo, né? Dá uma assoladinha, dá uma queimada, sobe aquele cheirinho. Aí o cara tem que comer, que se não comer o bicho pega, né? Você tem que comer. Nem que você coma um pouquinho, mas tem que comer. Aí depois que você queima aquela panelinha, você come e faz aquela cara de apaixonado. Muito bom, né? Faz aquela cara de apaixonado. Aí você pega aquela vasilhinha que queimou, junto com o prato que você comeu. E porque queimou a vasilha e o prato, você vai, quebra e joga no lixo. Não é assim que a gente faz em casa, não é? Vocês não fazem assim em casa, não? Ué, quando a comida não presta, vocês não quebram o prato e jogam fora? Vocês não sabiam que é assim que se faz, não? Sério? Lá em São Paulo é assim, ó. A gente não faz isso. Se a comida não tá boa, a gente pega aquele prato, joga fora o restinho queimado, coloca na pia, aí dá pro marido lavar, porque quem cozinha não... Vocês não sabem a regra? Quem cozinha não? Quem cozinha não lava. Então, manda para o marido lavar e ele vai lá, dá um brilhozinho no pratinho, um brilhozinho na panela e está resolvido. Isso explica muito por que aquela rede estava sendo lavada. Porque embora a noite tivesse sido terrível para aqueles homens, porque imaginem vocês, uma coisa é o pastor Max sair de casa, ir para um retiro, pegar uma piaba e eu não dependo daquilo para nada na vida. Outra coisa é homens que são pescadores experientes, profissionais, ir para o meio do mar, passar a noite inteira pescando e não pescar absolutamente nada. Muitas vezes as pessoas podem pensar, se eu fosse aquele pescador, mas nem que eu pisava o pé nunca mais ali. Não pisava mesmo. Mas aquilo é o mantenimento deles, é o mantimento deles. Eles não podem simplesmente dizer assim, eu nunca mais vou pescar. Então eles lavavam a rede porque eles acreditavam que o dia seguinte seria melhor.
E eu começo a refletir sobre a palavra de Deus agora. Quantas vezes na nossa vida nós não passamos por noites turbulentas, por dias difíceis, por problemas, por dificuldades, por momentos em que parece que Deus não está conduzindo a nossa vida. E muitas vezes, quando nós estamos passando pelas provações, pelos problemas, nós pensamos em desistir, em chutar o balde, em pegar o pratinho, quebrar e sair fora. Aqueles homens estão mostrando para cada um de nós que, embora uma noite possa ser ruim, o dia seguinte será melhor. E eu digo para vocês em nome de Cristo, queridos jovens e querida igreja, não existe noite ruim que no dia seguinte Deus não possa mudar a tua vida. Embora nós passemos todos os dias por momentos de tribulação, momentos difíceis, o Senhor é o Senhor de mudanças, um Senhor de transformação, um Senhor de milagres. E aqueles homens, experientes pescadores, embora tivessem tido uma noite terrível, não desistiram do dia seguinte. Talvez eu esteja até falando neste manhã para alguém que está cansado, esgotado de tanto problema, de tanta dificuldade e pensando em desistir da vida. Eu não falo em pensar em tirar a própria vida, porque isso também acontece muito. Mas eu falo em dizer assim, quer saber de uma coisa? Daqui para frente eu só vou chutar o balde, só vou. Eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber porque todos os dias é problema atrás de problema. E talvez esteja pensando isso, mas Deus quer dizer para cada um de vocês nesta manhã, Ele está no comando, Ele está no controle das nossas vidas, Ele está no controle da sua vida. Aqueles homens, embora tivessem lavado a rede, eles sabiam que deveriam continuar. Aqueles homens na Bíblia, eles eram apenas pescadores. E imagine vocês agora, se colocando no lugar de cada um deles. Eles estavam lá, eram experientes, passaram a noite pescando, mas eram simplesmente pessoas anônimas, desconhecidas e esquecidas. Em meio à noite da pescaria, ninguém sabe quem é o pescador, ninguém sabe quem está longe. E as pessoas ali naquele momento, talvez, é onde eles mais sentem a solidão. Mais percebem que ninguém sabe que eles existem. Mais percebem que as pessoas não valorizam aqueles que não têm status. E eu fico pensando que não existe, talvez, poucos exemplos de pessoas que são esquecidas e marginalizadas, como no caso dos pescadores. Pessoas que não tinham nenhum tipo de relevância social, porque eles precisavam pescar para se manter, mas a atividade de pesca não é uma atividade que fala, nossa, eu sou um pescador, traz orgulho. Não é isso. São pessoas que são muitas vezes ridicularizadas, escanteadas, esquecidas pela sociedade e podem perfeitamente pensar que também são esquecidas por Deus. Imagina depois de uma noite como essa, onde nem sequer um peixe pegou, por que não imaginar ou por que não pensar que Deus o abandonou? E é neste contexto onde Jesus prega para as multidões, ele encontra e ele enxerga nas suas costas homens que estavam lá se sentindo as pessoas mais esquecidas do planeta. Nem o direito de estar na praia ouvindo o mestre pregar eles tinham, porque estavam no mar. Embora tivessem sim ouvido quando se aproximaram da margem, mas lá eles estavam esquecidos. E é justamente para estas pessoas esquecidas que Jesus vira as costas e olha. Ele pregava para uma multidão, mas ele não esqueceu daqueles que ali estavam. E as pessoas que são sinceras diante de Deus, as pessoas que são sinceras diante do Senhor, elas sempre conseguem perceber a missão e o chamado à sua porta. E é exatamente isso que acontece. Voltando para a Bíblia, olha o que diz o verso seguinte. A partir do verso 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Ele entra no barco e a partir daquele barco ele começa a continuar
ensinando as multidões que lá estavam ouvindo os seus sermões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. E eu fico imaginando, eu não sei o que Simão pensou, Simão Pedro, né? Eu não sei o que ele pensou, mas eu digo para vocês o que eu pensaria. Se eu fosse pescador de Piaba, ou não, se eu fosse um pescador e Jesus me dissesse para eu lançar a rede do outro lado do barco, sabendo que eu tinha tentado lançar a rede a noite inteira, eu no mínimo ia pensar assim: Senhor, o Senhor é bom da Bíblia, o Senhor é bom da palavra de Deus, o Senhor prega muito bem, mas quem entende de peixe sou eu sou pescador, eu sei que eu passei a noite inteira tentando e não consegui, eu entendo, na minha cabeça, de ser humano, de pecador, eu talvez até achasse estranho dizer para jogar a rede do outro lado. Mas ele, que talvez até tivesse pensado isso, foi obediente. Mesmo assim, ele decidiu ouvir a voz do mestre. Mesmo assim, ele decidiu ouvir o que o mestre estava pedindo para ele fazer. E olha o que diz o verso 5. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sob a sua palavra, eu largarei as redes. Aqueles homens eram experientes no que faziam, mas eles sabiam a quem estavam ouvindo, eles sabiam quem estava falando com eles. E ele falou: mestre, talvez você não tenha percebido, mas eu passei a noite inteira tentando pescar e nada consegui. Mas sabe, sob a tua palavra, por causa da tua palavra, eu vou fazer o que você me diz, eu vou fazer o que você me pede. Aqueles homens, embora pescadores, eles tinham em seu coração o desejo de fazer a vontade do mestre. E ali era o próprio Jesus que falava diretamente com cada um deles. Mas será que Jesus não fala conosco? Sobre a tua palavra, a palavra de Deus, a Santa Bíblia, Ele continua falando a mim e a cada um de vocês. Eu te ordeno, eu te peço, faça isso, não faça aquilo, me segue, me ame, entenda que eu sou o seu mestre. E sob a palavra de Deus, aqueles homens experientes entenderam que era o próprio mestre que estava pedindo para cada um deles voltar a lançar a rede do outro lado do barco. Vocês conhecem muito bem o que vai acontecer agora. A partir disso, no verso 6 diz assim: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, a ponto de romper-lhes as redes. Quando nós ouvimos a voz do mestre, nós somos muito mais abençoados do que nós imaginamos. Mas quando nós somos teimosos, cabeças duras, pensamos assim: eu não vou fazer isso de novo. Quantas vezes quem é casado não ouviu: tenha paciência com a sua esposa. Ah, mas eu já tive muita paciência, esta mulher não merece. Ou este homem é cabeça dura, eu não quero mais saber. Ou eu não quero mais saber de fazer as coisas que Deus me pede, porque o mundo inteiro lá fora está fazendo diferente. As pessoas podem namorar com quem quiser, da forma que quiser, o tempo que quiser, e eu tenho que ser quadrado, eu tenho que ser antiquado de fazer as coisas só porque a Bíblia está me pedindo. Mas tudo lá fora é diferente, e quando nós não fazemos aquilo que a palavra do Senhor nos pede, nós sofremos, e pior do que sofrer neste mundo é perder a salvação. Mas nesta manhã, queridos, sobre a palavra do Senhor, a garantia de que Deus estará com cada um de nós, Ele pede: sigam a minha palavra, ouçam a minha palavra, cumpra-se a minha palavra na tua vida. E a partir deste momento, aqueles homens pescadores que passaram a noite fazendo a mesma coisa que sempre faziam, decidem mais uma vez ouvir a palavra do mestre.
mais uma vez, dar a chance ao Espírito Santo para que Ele faça mudança e diferença em suas vidas. Nesta manhã, o mesmo Espírito Santo quer falar a cada um de vocês. Ouça a palavra de Deus, permita que Ele fale ao seu coração, permita que Ele fale à sua mente, permita que Ele cause transformação profunda dentro de vocês, de modo que vocês não consigam ter outro guia que não seja a palavra de Deus. Aqueles homens ouviram a palavra de Deus, e ali a minha Bíblia fala que eles foram tão abençoados, mas tão abençoados, que o barco encheu-se de peixe de tamanha maneira, que aqui a minha Bíblia fala assim, no final do verso 7, que o barco quase veio a pique. Ou seja, o barco estava tão sobrecarregado, que ele quase virou. Ele quase virou, porque não cabia mais peixe. E esta foi a forma como Deus mostrou, como o Filho de Deus mostrou para aqueles homens que poderiam confiar na palavra dele. E depois que isso aconteceu, vocês sabem muito bem que aqueles homens ficaram orgulhosos e começaram a sair por aí pregando a palavra de Deus, dizendo assim: eu vi o milagre com as minhas próprias mãos. Foi assim que aconteceu? Não. Quando nós estamos diante de Deus, não tem como nós sermos orgulhosos. Quando aqueles homens viram o que Deus havia feito, o que Jesus, o Filho de Deus, havia feito, eles se aproximaram e falaram: Senhor, afasta de mim, porque eu não sou merecedor de estar na tua presença. Imagina um coração em contrição, imagine um coração desesperado por saber que estavam diante daquele que é puro, santo, o Filho de Deus na sua própria frente. Ele falou: Senhor, afasta-te de mim, porque eu não sou digno de estar na tua presença. E quantas vezes nós, pecadores, erramos, falhamos, pecamos e nós não nos sentimos dignos de estar na presença de Deus? São todos os dias, são muitas vezes, mas o Mestre nunca disse que eles deveriam se afastar. A nossa primeira impressão é que nós não devemos ou não poderemos jamais estar na presença de Cristo. Essa é a nossa impressão. Mas embora ele confessasse que era indigno de estar na presença de Deus, eu não vejo uma ação. Eu vejo uma palavra, mas não uma ação. Aqui diz no verso 8: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. E quantas vezes nós não nos sentimos como pecadores? Mas embora ele se sentisse um pecador, ele estava prostrado aos pés de Cristo. Ele estava reconhecendo a sua fraqueza. Ele estava reconhecendo que precisava estar diante do Senhor. Querida igreja e queridos jovens, nós sabemos que nós pecamos, nós sabemos que Satanás provoca a gente todo o tempo, mas nós não podemos, embora sendo pecadores, sair da presença de Cristo, sair dos seus pés. Não podemos deixar de nos ajoelhar diante do Senhor, porque embora ele reconheça que era um pecador, ele não saiu da presença de Cristo. Verso 9 diz assim: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração apoderou dele e de todos os seus companheiros. E eu fico imaginando, agora você se sente pecador, se sente falho, se aproxima de Cristo, e você percebe que Cristo não se afastou de você. E você percebe que Cristo continua ali de braços abertos. E você percebe que Cristo nem sequer fingiu, tremeu, expressou nenhum esboço para poder repudiar você. Pelo contrário, capítulos mais na frente nós vemos que o próprio Cristo morre de braços abertos por entender que, embora sejamos pecadores, Ele é o Cordeiro de Deus que reme cada um de nossos pecados, que transforma e que muda e que retira de cada um de nós os nossos pecados. Aqueles homens não se afastam de Cristo.
Aqueles homens, embora reconheçam suas falhas, eles decidem se colocar à disposição do Senhor. E sabe o que acontece quando uma pessoa pecadora, falha, se coloca à disposição do Senhor? Coisas incríveis, coisas extraordinárias e coisas que a cabeça do ser humano é quase impossível de compreender. Que na cabeça de uma pessoa normal é quase impossível de entender por que que uma pessoa age ou faz isso ou faz aquilo quando tem um encontro com Cristo. Deixar o emprego que paga bem porque vai trabalhar no sábado. Deixar de fazer coisas no trabalho porque isso não agrada ao Senhor. Deixar de fazer a vontade dos pais em detrimento da própria vontade apenas porque o pai está falando. Deixar de respeitar a mulher. Homens, amem as suas esposas. Mulheres, sujeitai-os, se submeter à vontade do marido, desde que sejam amadas. É a condição bíblica. Mas eu tenho que fazer isso só porque está escrito na Bíblia? E tem pessoas que fazem aquilo que a Bíblia fala, tem pessoas que fazem aquilo que Deus ensina, e são pessoas que são ricamente abençoadas pelo Senhor, e talvez as bênçãos que Deus derrama nem são medidas no mundo que estamos vivendo, mas elas são preparadas para ser entregue de maneira completa e especial para todo aquele que permanecer firme até o fim. Mateus 24 fala que aquele que permanecer firme até o fim, este será salvo. Aqui no verso final do capítulo da minha Bíblia diz assim: bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios. Verso 9, que todos eles, a partir do verso 9, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Ou seja, Deus trouxe aquela experiência de ser um mega pescador de peixes para ensiná-lo que ele pode ir além daquela limitação que ele estava vivendo. Ele não era apenas mais um pescador de peixe, ele era um cara que poderia vender aquele peixe e de repente se tornar um grande empresário. Eles tinham 2 barcos cheios de peixes, abarrotados a ponto de quase ir a pique. Então eles poderiam pensar: eu agora vou abrir meu próprio negócio, eu nunca mais precisarei sair todas as madrugadas para pescar, eu vou ter dinheiro, eu vou ter status, eu vou ter uma posição social para me diferenciar das demais pessoas, porque eu já fui abençoado por Deus, e agora que eu fui abençoado, eu posso tocar a minha vida e fazer tudo aquilo que eu quiser. E foi isso que eles fizeram, não foi? Foi isso que eles fizeram? A minha Bíblia me diz que depois que eles foram ricamente abençoados por Deus, Jesus olha para cada um deles e fala: doravante, a partir de agora, vocês não mais serão pescadores de peixes, vocês serão pescadores de homens. E ser pescador de homens significa trazer pessoas para o reino do céu, trazer pessoas para a vida eterna, trazer pessoas para se aproximar de Cristo. E nesta manhã, queridos jovens, querida igreja, Deus está fazendo uma convocação para que todos nós possamos trazer pessoas para os pés do Senhor, trazer pessoas para os pés de Cristo, porque Ele está mostrando que não existe nada neste mundo que é mais importante do que a preparação para viver a eternidade. Eu imagino que estes homens, ao olharem o chamado e a voz de Cristo, eles não tiveram outra escolha a não ser se render ao Senhor. O que é que tem te impedido de se render ao Senhor? Será que é o seu conhecimento acadêmico? Quantas pessoas não têm utilizado do seu conhecimento intelectual para dizer: eu não tenho fé suficiente para crer na Bíblia, porque eu sou muito inteligente, eu tenho talvez uma faculdade, um mestrado, um doutorado, e isso é incompatível com o que eu penso. Ou pessoas que dizem assim: eu tenho muitos recursos, como posso eu abandonar tudo e deixar para trás para seguir Cristo? Não é fácil para mim. Ou eu estou no casamento dos meus sonhos e meu marido ou minha esposa não gosta muito dessa ideia de ser crente.
Ou eu estou no trabalho que eu sempre sonhei, aquele emprego que eu lutei a vida inteira, mas trabalha no sábado. Por que eu tenho que abrir mão disso para poder servir ao Senhor? E nós temos mais e mais e mais pretextos e desculpas para não nos entregarmos completamente nas mãos de Cristo. Mas Jesus está nos chamando nesta manhã: venha, entregue-se, se prepare, porque o meu reino não é deste mundo, porque o meu reino é um reino eterno, e eu quero salvar a cada um de vocês, e quero salvar a família de vocês também. Aqueles homens, ao se tornarem pescadores importantíssimos pela quantidade de peixes que ali estavam, perceberam que o chamado de Cristo não era para pescar mais peixes e mais peixes. Eles entenderam que o chamado de Cristo era para salvar, salvar e salvar. E nesta manhã, Cristo quer salvar a cada um de vocês. Nesta manhã, Cristo quer salvar a tua família, os teus filhos, os teus pais, amigos, todas aquelas pessoas que você ama. Cristo quer salvar e quer salvar. Não dê desculpa para Cristo, não justifique, diga-se: Senhor, eis-me aqui, me usa, prepara-me. E naquele instante, aqueles homens que viram o grande milagre acontecendo diante dos seus próprios olhos, não conseguiram se render, não conseguiram dar desculpas. E o último verso do nosso texto diz assim, verso 11: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, fizeram o quê? O seguiram. Eles tinham tudo sobre as mãos, mas o que tinha de mais importante era servir ao Senhor. Eles deixaram tudo para trás, talvez um ano inteiro de trabalho, todo deixaram para trás e ouviram e atenderam a voz do Mestre. Sabe o que foi que aqueles homens disseram? Cristo falou assim: eu preciso de pessoas para salvar do pecado e para guiar no serviço. Sabe o que eles responderam? Eu vou. Sabe o que eles disseram? Eu vou. Sabe o que eles disseram? Eu vou, Senhor, conte comigo. Eu não sei quais são os desafios da vida, eu não sei quais são as dificuldades que eu passarei, mas eu vou, porque sob a sua palavra. Vocês viram no texto bíblico, aqueles homens, sobre a palavra do Senhor, eles entenderam e aceitaram e cumpriram o que estava escrito, e eles disseram: eu vou. E nesta manhã, querida igreja e queridos jovens, eu olho para cada um de vocês e quero muito que vocês ouçam a voz do Espírito Santo falando aos seus corações. Deus chama cada um de vocês, Deus convoca cada um de vocês, não apenas para serem herdeiros da vida eterna, mas para juntos nós levarmos pessoas que amamos para ir para o céu. A Bíblia nos apresenta que as pessoas que tiveram o coração aberto para Cristo falar com elas, disseram: eu vou. Não precisaria ter recursos, mas precisaria não ter desculpas. Nesta manhã Deus convoca e convida a cada um de vocês. E qual será a resposta que você vai dar para Cristo nesta manhã? Qual a resposta que você vai dar para Cristo nesta manhã? Qual a resposta que você vai dar para Cristo nesta manhã? Eu vou, Mestre, eu sigo as tuas ordens, eu sigo a tua palavra, em nome do Senhor, eu farei com que a minha vida seja entregue e seja especialmente dedicada ao Senhor, porque aonde quer que me mandares, eu vou. Nesta manhã o Danilo vai cantar mais uma música. Ele preparou uma música muito especial, porque esta música, ela é a palavra de Deus continuada. Nós abrimos a palavra de Deus, nós refletimos sobre a palavra de Deus, mas o Danilo vai cantar e é uma continuação do que nós ouvimos nesta manhã. Se você realmente sente em seu coração o desejo de servir ao Mestre, de salvar a tua vida, salvar a tua família, não apenas diga eu vou, não apenas levante a mão, mas fique em pé com uma decisão corajosa, uma decisão afirmativa de que você vai seguir o Mestre, de que você vai ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Enquanto o Danilo cantar, não traga desculpas para Cristo, levante-se e em seu coração diga: eu vou, Senhor, eu vou te seguir, eu vou fazer a tua vontade, eu vou seguir a tua palavra. Enquanto você estiver ouvindo esta canção,
levante-se, feche os seus olhos e ore ao Senhor dizendo: usa-me, eu vou te seguir e eu vou sentir o teu poder no meu viver. Enquanto vocês escutam esta canção, eu estarei em oração, pedindo para Deus cuidar da tua casa, da tua família, desse teu chamado, e para que você tenha forças para dizer para Cristo: eu vou. Eu quero ser inteiro, quero de verdade. Desejo ser completo no Senhor Jesus. Meu pobre coração só é metade se o coração de Cristo não pulsar em mim. Por isso me entrego todo em seu altar, mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser. Vou nesse instante, não pode ser depois, pois já é tarde, o tempo quase já se foi. Sou fragmento, por isso eu venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo viva em mim. Já demorei demais a decidir na entrega, começo, meio, sem certeza do estou aqui, Jesus. Preciso agora, vem resgatar-me, completar meu coração. Por isso me entrego todo em seu altar, mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser. Vou nesse instante, não pode ser depois, pois já é tarde, o tempo quase já se foi. Sou fragmento, por isso eu venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo viva em mim. Me ajude a levantar, pois não consigo. Anseio ir a ti, mas algo me detém. Quebranta o que estiver me impedindo. Então quero ir em tua direção. Por isso me entrego todo em seu altar, mesmo que seja só uma parte do que eu posso ser. Vou nesse instante, não pode ser depois, pois já é tarde, o tempo quase já se foi. Sou fragmento, por isso eu venho aqui. Não quero assim viver, que Cristo viva em mim.
Deus seja louvado. Cristo vive em vocês. Cristo habita dentro de um coração de uma pessoa sincera. Embora falha e pecadora, Deus habita dentro do coração de todo aquele que quer receber o Espírito do Senhor em seu coração. Nessa manhã, Deus convoca e está muito feliz daqueles que decidiram abrir os seus corações para dizer: eu vou, Senhor, eu vou me preparar para a vida eterna, eu vou me preparar para o céu, eu vou levar as pessoas que eu amo comigo, e o Espírito do Senhor trará poder e dará poder para vocês fazerem verdadeiros milagres na vida das pessoas que vocês amam. Eterno Deus e bondoso Pai, abrimos a Tua palavra mais uma vez nesta manhã. E aqui, Senhor, podemos ouvir um pouco mais do Espírito Santo falando a cada um de nós. Podemos ouvir o Senhor falando sobre transformação, sobre mudança de vida, sobre confiança, sobre a Tua palavra, Senhor. Permita que tenhamos o desejo de cada vez mais Te conhecer por meio da Tua palavra, Senhor. Permita que a Tua palavra, por meio do poder emanado do trono dos céus, possa transformar as nossas vidas, possa mudar o nosso desejo pecaminoso, possa mudar nossas tendências pecaminosas e possa fazer como Simão Pedro, que se curvou diante de Cristo, dizendo: Senhor, eu não sou digno de estar na Tua presença, mas que nós possamos ser levantados por esse mesmo Jesus e abraçados por Ele, porque Ele nos ama muito. Cuida de cada uma das famílias que aqui estão, abençoe os lares aqui representados, traga novamente esperança e derrame bênçãos sem medidas sobre cada um de nós. Nós fazemos esta oração e a fazemos em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém, Senhor.